Fala pessoal, tudo bom? Beleza? Chegamos aí ao nosso encontro 20, nosso último encontro, na verdade, do nosso programa de funcionário comum, gerente 20K+, que a gente alinhou para a gente concluir, né? 20 encontros, depois de 20 semanas, a gente está chegando aí ao último encontro. Ainda vou fazer um encontro extra na semana que vem, onde eu vou alinhar mais uma condução de relação à entrevista de emprego, como se posicionar, como preparar um currículo, como se manifestar numa entrevista de emprego, como se preparar para ela, tá? É um encontro adicional, mas hoje é o nosso último encontro do nosso programa aí de funcionário comum a gerente 20K+. Eu estou fazendo esse encontro gravado, estou ao vivo aqui no Instagram no presente momento para gravar também na plataforma do Instagram, mas a gente está fazendo esses últimos encontros gravados em função dos problemas que eu tive, né? Os últimos dois encontros, semana passada eu gravei um, disponibilizei lá no YouTube, estou gravando esse também para disponibilizar no YouTube para vocês, né? Como o nosso último encontro, que eu chamo de legado do líder. Que é o legado do líder? Onde a gente vai consolidar tudo que a gente viu nas nossas 19 semanas anteriores. Como fazer isso, digamos assim, no universo de um ano da liderança de vocês? Como a gente está no fim de ano, fim do ano de 2022, é interessante que vou apresentar para vocês no formato de um cronograma como fazer isso no ano de 2023. Como que você, independente se você já lidera pessoas hoje no teu ambiente profissional, ou se você ainda não lidera, o que você precisa fazer dentro de tudo que a gente viu nas semanas anteriores, como consolidar isso, como cronogramar isso, dizendo assim, como colocar isso no cronograma, o que é mais importante, o que eu faço primeiro, como que eu conduzo isso periodicamente, semana a semana, como fazer isso para que eu consiga realmente ter sucesso, seja me colocar numa posição para conseguir um cargo de liderança, como é que eu posso demonstrar maturidade, demonstrar para a minha liderança que eu estou apto, que eu estou no caminho certo para esse processo, ou se você já lidera pessoas, como que você conduz a tua equipe, como que você estrutura esse acompanhamento deles e, ao mesmo tempo, como que você se posiciona perante as suas lideranças, seus pares, para que você consiga demonstrar que você tem, né, controle da tua equipe durante um decorrer de um ano, né, montar uma equipe, montar realmente um trabalho de engajamento, de motivação das pessoas, para que você consiga ter resultados macros aí, satisfatórios, resultados melhores, alcançar o máximo possível, tirar o máximo da tua equipe, ao mesmo tempo que você consegue se posicionar numa relação com teus superiores e pares, para que você consiga também crescer, consiga vislumbrar coisas novas, crescimentos novos, né, possibilidades novas aí de crescimento profissional. Então, esse é o nosso encontro de hoje, esse é o nosso processo de hoje, tá? Estou gravando esse encontro, e hoje mesmo, ou no máximo amanhã de manhã, estou liberando ele lá no YouTube, disponibilizando ele no YouTube, como nosso último encontro, que é o legado do líder, né? Como que a gente vai posicionar isso? A gente viu muita coisa nos nossos encontros anteriores, em que a gente já viu todos esses processos, desde o primeiro encontro lá, quando a gente começou a falar de liderança, quando a gente começou a posicionar como é que você, um funcionário comum, um funcionário poxa, que não está tendo possibilidades, não está tendo crescimento, não consegue se enxergar crescendo, o que você precisa fazer desde o zero, para você se posicionar e mostrar que você realmente é um funcionário que merece uma atenção especial para ser colocado numa posição, receber uma atribuição diferente, vislumbrando um crescimento profissional para que você assuma um cargo de liderança, o primeiro, depois um segundo, e assim vá adiante, crescente, até alcançar um cargo de liderança real e você possa, de repente, depois implantar um trabalho com a tua equipe para que você consiga engajar teu time, tirar o máximo dele, conseguir que eles entreguem o máximo deles. Como fazer isso de uma maneira metódica mesmo, né? Através de um método, e não através de dicas esparsas, como você vê muito aí pela rede social, pela internet. Um monte de dicas aleatórias, um monte de diquinhas básicas, não. E como fazer isso dia a dia, mês a mês. E hoje a gente consolida isso. Como que você faz isso tudo? Como que você implanta nossas 19 aulas anteriores no universo de um ano? A partir de 1º de janeiro de 2023, o que você precisa fazer e como fazer. Seja você já um líder, já ocupando uma posição de liderança,
seja você ainda não ocupando, mas que você quer aspira a crescer, você quer se desenvolver, você quer chegar lá. O que você precisa fazer? Então, esse é o nosso encontro de hoje, tá? Esse é o nosso movimento de hoje, para que você tenha consolidado contigo esse processo como um todo. Então, junto com a gravação da aula hoje, eu vou liberar a planilha, vou compartilhar a tela aqui no computador aqui que eu estou gravando via Zoom, tá? Galera que está no Insta aí não vai conseguir assistir aqui em tempo real, mas não há problema, tá? Depois você assiste a gravação da aula, que eu vou liberar lá o link lá para o YouTube, vou botar hoje lá no YouTube, vou liberar lá no WhatsApp, e você assiste, e você vai ter, eu vou mandar também via WhatsApp aí essa planilha que vai estar muito mastigada. Então, a gente vai cobrir essa planilha aqui hoje. A gente vai varrer ela e explicar tudo que está aí, muito de forma muito mais superficial, porque tudo que a gente vai falar aqui hoje a gente já viu nos nossos 5 meses anteriores, aí, basicamente, que a gente durou o nosso programa. Quase um meio ano aí, né? A gente começou lá em agosto, né? Então, temos varrendo aí quase 6 meses, 5 meses mais ou menos depois, nós estamos aí no nosso 20º encontro, ok? Então, vamos lá. O que é o legado do líder, galera? O legado é isso que eu chamo, né? O que você vai deixar de legado? O que você precisa? Quando a gente fala do líder, vou falar pela última vez aqui, é o nosso último encontro. Quando eu chamo líder, eu não estou falando posição de liderança, gente. Líder, você pode ser líder em qualquer lugar, você pode não ter nada, você pode não ter nenhum cargo, mas você pode ser um líder. Você precisa ser um líder, você pode exercer um cargo de liderança. Liderar, lembrem-se sempre disso, do nosso encontro número 9 ou 10 lá. Liderar é a capacidade de você levar pessoas onde elas não conseguiriam ir sozinhas. Você não precisa de um cargo para isso, tá? Então, o que mais temos hoje é o famoso mito da posição, né? O que mais temos hoje é pessoas que ocupam um cargo de liderança que não lideram ninguém, são simplesmente conduzindo as pessoas de uma maneira errática, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que não têm funções de liderança, mas que são líderes, sabem como conduzir pessoas, sabem como levar elas a um lugar que elas não iriam sozinhas. Então, quando a gente fala de líder, é isso. Então, entenda líder aqui, você, né, independente da função que você exerça hoje, você pode e deve ser um líder, tá? E aí a gente vai destrinchar isso em duas análises distintas. Se você já ocupa um cargo de liderança, se você não ocupa um cargo de liderança. Por quê? A depender se você já ocupa um cargo ou não, vão ter coisas a serem feitas diferentes de quem não ocupa, certo? Você tem pessoas para conduzir, você tem um grupo de pessoas na sua mão, sob sua tutela, então você tem uma série de ações que para fazer com eles, diferente de com quem não tem um cargo de liderança ainda, certo? Então, mais ou menos essa vai ser a nossa distinção aqui de hoje. Mas a planilha que eu estou liberando aqui, o legado, ele está destrinchado para as duas questões, tá? Você vai receber lá uma planilha, vai ter uma abazinha lá, líderes e uma abazinha não líderes, tá? Então, se encaixe na realidade que você ocupa hoje, que você possui hoje, tá? E siga isso daqui para frente, galera. Não tem como dar errado. Vá por mim, não tem como dar errado, ok? Então, esse é o nosso caminho aqui de hoje, tá bom? Então, estou abrindo aqui no Zoom aqui agora, a galera está no Insta aí, inclusive ao vivo aqui, vocês depois peguem o link lá que vocês vão receber por WhatsApp, tá? E vocês coloquem, recebam lá e assistam no YouTube que você vai ter a tela e também vai receber a planilha que eu vou destrinchar aqui em tempo real para vocês. Beleza? Então, vamos lá. O que é o legado, gente? Eu destrinchei aqui, eu fiz um cronograma mesmo aqui. Estou gravando aqui no Zoom, aqui estou abrindo a tela, vocês vão ver na gravação do YouTube. Eu fiz um cronograma mesmo, de janeiro de 2023 a dezembro de 2023. O que vocês têm que fazer nesse período? O que vocês precisam fazer? É lógico que aqui são ideias, são propostas, são sugestões, tá? Tudo que a gente viu nos encontros anteriores são para você fazer, são ações práticas, não tem nada teórica, nada abstrata, não. São todas ações práticas, ações que você tem que fazer, e eu mostrei para vocês não só o que fazer, mas como fazer e por que fazer, tá? Então, toda a nossa linha de trabalho é nessa caminhada, ou seja, não só o que fazer, como e por que fazer, para que você tenha sucesso. E não só o que. Muitas vezes você lança, faz isso, isso, isso. Mas, pô, mas como que eu faço isso? E por que eu faço isso? Fazendo por quê? E faço como? Essa é a grande questão, essa é a grande diferenciação que a gente está conduzindo aqui do nosso trabalho, que a gente vem conduzindo, né, nos nossos 19 encontros anteriores.
Perfeito? Então, vamos lá. Como é que eu dividi isso? Repare o seguinte, vocês vão receber a planilha, vocês vão ver aí, vocês vão enxergar, tá? Como é que eu desenhei aqui? Janeiro de 2023. Primeira ação para quem lidera pessoas. Vamos começar aqui pela parte de quem já lidera, para quem já ocupa cargo de liderança. Depois, segunda parte do nosso encontro, a gente vai para a parte de quem não lidera, ok? Então, repare o seguinte, estou compartilhando a tela aqui, deixa eu só ver se está tudo ok, está compartilhando, está gravando, compartilhar. Então, repare o seguinte, primeira ação, você entrou, vamos imaginar que você assumiu um cargo de liderança, ou você já ocupa um cargo de liderança, mas você nunca fez nada, você está conduzindo a tua equipe de forma empírica ali, né? Ou seja, né, apagando incêndio, levando o dia a dia, como a maioria dos líderes faz, e a maioria dos líderes erra nesse processo. Está conduzindo, achando, eu ocupei eu assumi esse cargo porque eu tenho competência, então vou conduzir com o que eu acho que tem que ser feito. E não é assim. A gente precisa encaixar um método de trabalho e conduzir as nossas ações em função do que a gente tem na mão, das pessoas que a gente tem na mão, né? Isso é o primeiro pilar lá do líder que a gente viu lá no nosso encontro de número 10 ou 11, se eu não me engano, quando a gente falou. Gostar de pessoas é o início de tudo. Para a gente gostar, a gente precisa conhecer. Ninguém lidera quem não conhece, então a gente precisa conhecer minimamente as pessoas. Então, o mês de janeiro de 2023, para quem lidera a gente, a primeira ação é você conhecer as pessoas. Você fazer aquelas reuniões lá individualizadas que a gente alinhou para que vocês fizessem dentro daquele roteiro que eu passei para vocês. Se eu não me engano, está no nosso encontro número 11. Deixa eu ver aqui, está na planilha. Encontro de número 11, é isso mesmo. Reuniões individualizadas com nossos liderados. Você vai conhecer. Você vai levantar subsídio da tua equipe. Para quê? Para você construir a visão, para você conseguir influenciar e motivar as pessoas. Sem isso, a gente não consegue. Sem esse contato com as pessoas, a gente não consegue. Perfeito? Então, o mês de janeiro é para isso. Está marcado aí em rosinha aí, ó. O mês de janeiro, a lógica dele é essa. Então, reservei o mês de janeiro, primeiro mês do ano, é isso. Ah, Ricardo, mas eu já lidero gente há muito tempo e eu nunca fiz isso. Faça. Faça. Dentro da lógica da aula número 11. Vá lá, assista a aula 11, vá lá e faça. Entendeu? Faça porque vai valer a pena. Vai valer a pena. E aqui começa a mudança de jogo, começa a virada de chave. Sem isso, galera, não dá, não dá. As pessoas precisam entender que você é um líder diferente. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Perfeito? E ao mesmo tempo, vocês vão reparar aí que no mês de janeiro, nas sextas-feiras, existem umas colunazinhas marcadas em verde. Marcadas em verde. E ali tem algumas ações, ou seja, demonstrando potencial 1, demonstrando potencial 3. O que é isso? Tá? Lá embaixo, no final do Excel, lá tem a legenda. Tá? E vocês vão ver que esse demonstrando potencial são aqueles documentos que a gente viu no nosso encontro de número 8 e 9, quando a gente fala o seguinte, cara, são ações para você fazer todas as sextas-feiras, onde você vai realmente preencher um formulário ali, nas primeiras sexta-feiras, nas 3 primeiras sexta-feiras do mês, é simples, você vai só preencher realmente o que você fez ali, quais são suas programações para a semana que vem, o que você vai fazer na semana seguinte, tá? Agora, na última semana do mês, na última sexta-feira do mês, é a hora que você vai fazer uma reflexão do seguinte, cara, realmente tem um preenchimento mais apurado. Então, nas nossas aulas de número 8 e 9, a gente viu isso. Como é que a gente demonstra potencial? Lembra aquela ferramenta lá, falei para vocês, cuidado com o pecado, né? É onde você vai analisar o seguinte, cara, estou sendo perfeccionista. As ações, as minhas ações, né, que eu tenho feito durante a semana, estão sendo lógicas, estão sendo corretas para o meu crescimento, para o meu propósito, para o meu futuro, que eu já desenhei lá no meu mapa do líder, lá, nosso encontro de número, mapa do líder foi o encontro de número 7, né? Conta de número 7. Foram lógicas? Tem sentido? Então você vai ter que preencher. Então está marcado no cronograma toda sexta-feira você fazer esse preenchimento de um documentozinho que está lá. Nosso encontro 8 e 9 está explicitado isso nesse arquivo aqui Excel. Perfeito? Passamos para fevereiro. Então você vai reparar o seguinte, gente. Primeiro mês é isso. É entrevistar as pessoas, é conhecer, vai aprofundar, arrancar subsídio do seu grupo de trabalho, da sua equipe, dos seus liderados, para que você consiga construir algo novo. Para que esse empregado já saiba dessa primeira reunião, cara, esse cara é diferente. Esse cara está me perguntando coisas que nunca ninguém perguntou. Esse cara realmente está demonstrando se importar comigo. É o início de trabalho. É o início de tudo. Ok? Então, passamos para fevereiro. No mês de fevereiro, a gente vai o seguinte. Já deixei para você lá um dia marcado para você fazer o seu teste de SCARF. Né? Lembra que a gente falou lá de inteligência emocional? Falamos do SCARF. Tem tudo a ver com a influência. O teste de SCARF, se eu não me engano, nossa aula número 5 e número 6. A gente falou 2 aulas já de inteligência emocional.
falamos dele sobre 2 aspectos, 2 aulas, tá? Está marcado lá. E as primeiras semanas, todas as primeiras semanas, não primeira semana, primeiro dia de trabalho, que eu sei que o primeiro dia, segundo dia de trabalho é sempre início do mês para algumas funções exigem um trabalho árduo de vocês, é fechamento do mês, é abertura, então tem áreas, várias áreas que são meio complexas. Então, eu marquei ali, mais ou menos na segunda e terça, primeira terça-feira do mês, primeira quarta, primeira quinta, eu deixei 3 dias marcados para você fazer o quê? Feedback de clientes internos e pares, certo? O que é isso? Está marcado em roxinho aí. O que é isso, gente? São os dias que você vai olhar no cronograma e você vai lembrar o seguinte, cara, nesses dias, uma vez por mês, eu preciso buscar feedbacks dos meus clientes internos, dos meus pares. Buscar feedback, como é que a minha atividade está rolando, como é que a minha gerência está atuando, como é que a minha área está atuando. Estamos falando de pessoas que ocupam cargos de liderança nesse primeiro momento, tá? Então, você vai buscar esse feedback, certo? É a hora de você lembrar. Ai, cara, eu não consegui fazer no dia 7, dia 8, dia 9, está marcado ali. Mas eu posso fazer dia 10? Pode. É só para você lembrar de fazer. Talvez você não consiga naquele dia, tem uma reunião, tem um evento externo, sei lá. Né? Cada um tem suas atribulações. Mas são sugestões de datas para você não esquecer. Senão você acaba no dia a dia apagando incêndio, você esquece. Então faça isso. Busque teus clientes internos, teus pares, conforme nós vimos lá nos encontros de número 8 e 9, se eu não me engano, acho que foi no de número 8, tá? Como fazer isso? Cara, teu cliente interno é a chave de muitas das coisas, porque ele vai te dar direção se você está fazendo coisas certas ou não. Se está gastando tempo à toa, fazendo um monte de coisa que não tem sentido para ele. E ele precisa que você conduza o trabalho para ele perfeitamente. Talvez esteja fazendo um monte de coisa que ele não está sendo útil para ele, cara. Você pode abrir mão dessas coisas para fazer coisas mais importantes, coisas que vão te trazer maior retorno, coisas que vão te dar realmente maior impacto para a tua área, seja da tua gerência, ou como você, pessoa física também, né? Você como funcionário, né? Mesmo você como líder, você, né, tem superiores para prestar contas, tem pares para se relacionar, também tem a instituição pessoa física como você. Perfeito? Tá? E ao mesmo tempo, nesse mês de fevereiro, você já no janeiro, você já fez as reuniões individuais, já conheceu a tua equipe toda, todo mundo, conheceu todo mundo. No mês de fevereiro, você vai construir a visão de destino. Vimos isso no nosso encontro de número 12. Tá lá, ó, nosso encontro da aula de número 12, construir visão de destino para a sua área, né? Junto com o seu grupo, planejar e efetuar as comunicações. Então, está marcado no mês de fevereiro. Ok? Sextas-feiras, a mesma coisa. Continua para você fazer, preencher a ferramenta demonstrando potencial, certo? Tanto no formato, vocês vão reparar que tem cores diferentes, por quê? Nas 3 primeiras sextas-feiras do mês, você preenche apenas uma parte do formulário, que é a parte mais básica. Na última sexta-feira do mês, você já preenche outras partes. Por quê? Porque tem mais sentido você preencher. Estamos pensando no mês seguinte, planejamento do mês seguinte, certo? Não precisa fazer o planejamento todas as sextas-feiras, senão fica um negócio muito, muito pesado, você vai acabar deixando de fazer, tá? Fica muito exigente. Então, nas sextas-feiras iniciais do mês, é só preencher um itemzinho básico lá que eu demonstro aqui embaixo. Escrevo lá, ó. Preencher documento demonstrando potencial, apenas item 5. Você vai preencher apenas o item 5 e também preencher o documento fortalecendo a autoestima. Lembra aquele documento que eu passei de vocês lá, também no nosso encontro número 8 e 9. Lembrem, a autoestima, você tem que fortalecer a autoestima. Toda sexta-feira você vai preencher o que você fez de bom na semana, vai colar num lugar da tua casa que vai te dar, vai te trazer retorno. Cara, isso aqui é bom, isso aqui está indo bem, isso aqui, pô. Para você mostrar que você é bom, você vai fortalecer a tua autoestima, impedir que você se auto-sabote. Isso é fundamental, galera. Fundamental. Ok? Perfeito? E aí, quando chegar na última sexta-feira do mês, a dependida dela, você vai preencher, você vai tá até errado aqui, ó, a última sexta-feira do mês, ó, aqui é preencher demonstrando potencial 2, né? Onde você vai preencher os itens 4 e 5, e quando for demonstrando potencial 3, que é uma vez a cada 2 meses, você vai preencher todo o formulário preenchendo autoestima, demonstrando potencial 3, vai preencher os itens 1 a 5, certo? O documento. Por quê? Porque aí, uma vez a cada 2 meses, você vai fazer realmente uma análise macro do teu dia a dia e preencher ele todo. Lá nas outras aulas 8 e 9, isso foi varrido para vocês, foi clareado para vocês. Então, recorram lá para quem tem o documento, vocês vão entender lá. Tem 5 itens para ser preenchidos, tá? Só que esses 5 itens vão ser preenchidos só uma vez a cada 2 meses, tá? Só o item 5 que vai ser preenchido toda semana. O item 4, uma vez por mês. E o item 1, 2 e 3, uma vez a cada 2 meses. Por isso que eu separei ali, marquei no cronograma
de cores diferentes para vocês lembrarem de que o documento tem que ser preenchido dessa forma. Tá bom? Tá muito claro, tá muito fácil de entendimento aí quando vocês pegarem o documento. Perfeito? Tá? Então, esse é o mês de fevereiro. Mês de março, você vai se repetir a parte de buscar clientes internos. As sextas-feiras também, a parte do demonstrando potencial também. Só que o mês de março eu coloquei aqui para você elaborar o mapa do líder, aula número 7. Mapa do líder, o que você quer para o futuro, o que você espera para o seu futuro, o que você almeja, quais são os seus planos macro aí, entendeu? Então, você vai fazer isso e vai estar claro para você como conduzir esse processo, tá? Vai te trazer clareza sobre o que você vai fazer a partir de então, para todo sempre aí no teu dia a dia profissional, ok? E na última semana do mês eu coloquei lá do dia 27 ao dia 30, desdobrar e elaborar metas individuais. Reparem, você já fez construiu a visão de destino, certo? Você já tem ela desenhada, tá? Então chegou a hora de você desdobrar e elaborar as metas individuais para cada um dos seus funcionários, certo? Como fazer isso? Vimos isso lá no nosso encontro de número 13. Você tem a visão de destino, você tem a estratégia da empresa, então você vai desdobrar e elaborar as metas individuais. Lembra quando a gente desenhou como elaborar essas metas? Metas SMART, específica, mensurável, atingível, realizável e temporais. Vimos isso em detalhes no nosso encontro de número 13. Ok? Então tá aí marcado no março essa questão. Fechou? Mês de abril, algumas coisas se repetem, né? Tá até errado aqui, ó. Tem coisas que a gente vai vendo que tá errado no decorrer do processo, né? Repare o seguinte, vou ajustar aqui com vocês. Ó, esse scarf não tá aqui, tá errado. Tá bom? Então, repare o seguinte, mês de abril, você vai buscar os seus clientes internos do mesmo jeito, as sextas-feiras preencher o demonstrando potencial, mas eu marquei ali 2 semanas para você fazer a comunicação das metas individuais. Você elaborou as metas ali no mês de março, agora você vai tirar alguns dias para você comunicar isso para os seus subordinados. Como comunicar isso? Vimos isso lá quando a gente falou de influência, aula número 15. Como comunicar isso para os seus empregados. Vimos isso em detalhe. Como você comunica, como você linka isso na visão de destino, ou linka na estratégia da empresa, e como você abre para você negociar as metas com os caras. Cria uma capacidade de engajar o empregado muito maior, porque ele se sente parte integrante do processo. Por quê? Você está abrindo para ele, cara, o que você acha? Concorda? Essa meta está boa, tal, tudo mais. Mais do que dar o poder para ele decidir, poucos vão questionar, poucos vão questionar. Mesmo quando ele questiona, você negocia. No formulário tem lá a comunicação de metas, tem um formuláriozinho que eu dei para vocês. Tem lá, tem um campo lá para você preencher. Você ouvir o cara está falando, você anotar. O cara se sente parte importante do processo. Não é uma meta que tá caindo no sistema, assina aí. O cara, pô, bicho, é para inglês ver isso, entendeu? Para inglês ver. Então, isso tudo, gente, foi construído com base na minha experiência de 10 anos liderando gente. E eu posso dizer para vocês, cara, é assim que a gente engaja funcionários. É o dia a dia, é o escovando os dentes, né? É você fazendo dia a dia aí, todo dia fazendo isso, processo, rotinas, onde o cara vai se sentindo parte envolvente, parte envolvida, parte integrante de um processo. E ele vai vendo assim, cara, aqui eu sou respeitado, realmente eu sou ouvido, o cara se importa comigo. Então, cara, vou dar uma melhor, vou dar uma máximo. É assim que a gente faz. Perfeito? Então, a gente vai comunicar as metas e o resto das ações são ações repetitivas. No mês de maio, tá? Algumas coisas são repetitivas, o feedback e as ações das sextas-feiras, né? Do demonstrando potencial. Mas no mês de maio acontece, eu marquei no meio do mês ali 3 dias para você fazer uma análise, uma primeira análise, uma análise preliminar, assim, uma análise intermediária, né? Do plano de ação que você desenhou no mapa do líder. Quando você fez o mapa do líder, você fez um plano de ação do que você vai fazer, né? Para os próximos 6 meses. Então, 2 meses depois, no mês de maio, você fez o mapa do líder no mês de março. No mês de maio, você faz a primeira análise. Como é que está andando? O que eu coloquei de ação? O meu cronograma de plano de ação está andando bem? Você faz uma primeira análise. Então, é essa da semana marcada nesse dia para você lembrar de fazer essa análise. Senão você vai esquecer, bicho. Senão você vai esquecer, entendeu? E é importante fazer essa análise para você corrigir a rota. Está indo bem aqui, está indo mal aqui, o que eu posso fazer, como é que eu posso melhorar esse processo. Perfeito? No mês de junho não tem novidades, são coisas, ações repetitivas, buscar os clientes internos, fazer as ações de sextas-feiras, certo? E vocês vão reparar que todos os outros dias que eu não tenho nada, nenhuma ação específica, está marcado em cinza. Planilha. Por que é marcado em cinza? A cinza está ali, ações diárias, ações rotineiras, escovar os dentes. Lá embaixo tem as ações. Quais são as ações rotineiras? Ações realizadas diariamente. Escovar os dentes, registro diário, aquela planilha que eu passei para vocês, né? Ações que você vai escovar, como se fosse escovar o dente mesmo, você escova todos os dias, não escova? Então, ações que você vai fazer todos os dias.
conversar com as pessoas, entender, buscar elas, ter uma ação ali diária, buscar feedbacks, dar feedbacks sobre o que acontecer, analisar as pessoas com a ferramenta do Scarf, entender, registrar lá no seu dia a dia, na sua planilha de ações rotineiras, né? Escovar os dentes, registra, né? Você vai estar fazendo as reuniões de liderança, reuniões de 1 a 1 da liderança situacional, você vai marcar lá reuniões individualizadas com seus empregados. Então, isso não está marcado no cronograma, porque isso vai depender da tua realidade, da tua equipe, do teu corpo de funcionários. Mas você vai estar fazendo isso também diariamente, está marcado em cinza, né? Você tem um olhar curioso, olhar as coisas com um olhar curioso. Então, tudo isso é o seu dia a dia, para além das ações específicas, ok? Então, só quis reprisar isso agora no mês de junho aí. Quando chega no mês de julho, o que tem de novidade aqui no mês de julho? Além do que a gente está fazendo já diariamente, mensalmente aí, feedbacks, demonstrando potencial nas sextas-feiras, planilha de preenchimento, fortalecendo a autoestima, mas eu coloquei lá uma segunda análise do mapa do líder, do plano de ação do mapa do líder, está lá no mês de julho, para vocês lembrarem. Ok? Quando chega em agosto, a gente tem um novo teste de SCARF, que eu mando vocês fazerem. Façam um novo teste de SCARF na aula do encontro, na aula do SCARF, está detalhado aqui. Tem lá o link para você fazer o teste é online, virtual, você faz tudo direitinho. Tá? E ao mesmo tempo a gente tem que fazer o quê? Analisar de novo a visão de destino. Faça uma analise e veja se precisa fazer algum ajuste. Do que você desenhou há 6 meses atrás, você desenhou lá em fevereiro, agora estamos em agosto, você vai fazer uma análise. Cara, se você entender que alguma coisa mudou, chama algumas pessoas da tua equipe, algum comitê ali, algumas pessoas mais próximas de você. Quando a gente constrói lá a visão, eu falo para vocês reunirem 3 a 5 pessoas, né? Pra você liderar a gente. Então, chama essa galera, analisa, cara, precisamos ajustar isso aqui ou não, tá no caminho certo, tá legal, vamos manter. Você vai fazer essa análise aí. Perfeito? Quando chegar em setembro, o que tem de novidade aqui? Você vai reelaborar o mapa do líder. Você fez o mapa do líder em duração de 6 meses, você vai preencher ele de novo. Você vai fazer uma etapa 5 do mapa do líder anterior, que é analisar o plano de ação. Você vai fazer uma análise, o que deu certo, o que deu errado, o que foi bom, o que foi ruim, e você vai reelaborar o mapa do líder. Você vai fazer as etapas 1, 2, 3 e 4 novamente, e você vai colocar no papel. Isso é essencial para te dar direção, gente. Clareza. Nossa aula de número 7. Cara, se não for a aula mais importante, uma das mais. E sem isso, gente, você fica perdido. Você fica apagando incêndio. Fica vivendo, o que a gente falou, uma bote salva-vidas. Você vai vivendo sendo dirigido pelas pessoas, pelos ventos, pelos mares, pelas coisas. Não, não é assim. E precisa realmente de algo que te dê clareza, te dê direção, para você ter um controle. Perfeito? Tá? No final do mês de setembro, eu coloquei para você lá acompanhamento intermediário das metas individuais. Ou seja, você desenhou as metas para a sua equipe. Então, chegar no mês de setembro, está na hora de você acompanhar essas metas. Fazer uma reunião com os seus empregados de acompanhamento. Cara, o que tá bom, o que tá ruim, tá legal, tá bom, como é que tá indo, certo? Cara, você tá com dificuldade, tá com problema, vale a pena, certo? É a etapa de fazer esse acompanhamento intermediário das metas que você desenhou com os seus empregados. É uma forma de você dar atenção pro cara e implicitamente está cobrando ele, cara, como é que tá indo aí, tá legal, precisa de alguma coisa, precisa de alguma ajuda, certo? Mas sempre com uma linha de querer ajudá-lo, mas de uma forma direta você vai mostrando pro cara, ó, tô aqui de olho em você, precisa de alguma coisa, vamos cumprir esse prazo, não vamos, tá precisando de alguma coisa, precisa de algum apoio, é mais nessa linha aí para você dirigir. Ok? Outubro não tem novidades, é só mesmo as ações de feedbacks aí, buscar feedbacks internos do início do mês, depois as ações de sextas-feiras, do demonstrando potencial, mais fortalecendo a autoestima. Quando chega no mês de novembro, a gente tem uma primeira análise do plano de ação do mapa do líder que você recalculou aí em setembro, você vai fazer a primeira análise de novo. Em dezembro também não tem novidades, ou seja, realmente as ações dia a dia ali com o coelho. Se você quiser em dezembro, você pode fazer uma análise, né? Talvez, eu digo o seguinte, dificilmente a pessoa vai fazer a análise no fechamento das metas em dezembro. Geralmente é só no meio do ano seguinte, né? Vira-se o ano para você concluir os resultados e você ver se suas metas foram alcançadas ou não. Então, por isso que eu não botei aqui, certo? Ficaria para o ano seguinte para você fazer um fechamento do resultado, alcançar e fazer uma reunião nova com seus empregados aí. Mas aí já ficaria para 2024 para concluir o ano 2023. Por isso que eu não coloquei aqui em dezembro, tá? Mas cabe já essa ressalva para o ano 2024. Então, gente, esse é a minha sugestão que eu dou para vocês para quem lidera pessoas. Aqui depois do cronograma, aqui embaixo, tem a legenda. E aqui você vai reparar que está detalhado de como o que fazer, né, para cada corzinha que eu botei no cronograma. E ao mesmo tempo eu coloco do lado ali quais foram as aulas que a gente viu esse assunto, certo? Você vai reparar lá que tem mapa do líder, foi a aula 7,
quando a gente fala de buscar feedbacks informais de clientes internos, aula 8, o SCARF, aula 5 e 6, quando preencher documento demonstrando potencial, foi aulas 8 e 9, reuniões individuais com os empregados, com subordinados, aula 11, divisão de destino, aula 12, quando a gente falou de elaborar metas individuais, aula 13, quando a gente falou de comunicar as metas, né? Ou seja, para a equipe apresentar metas, aula 15, certo? Então, assim, está muito claro esse processo. E na parte das ações diárias tem aula 3, aula 4, aula 10, aula 16. Bom, está tudo desenhado aqui, está tudo consolidando o que a gente viu nos nossos encontros todos. Tá? Então, uma sugestão de cronograma de vocês. Usem como base isso, mas adaptem a realidade de vocês, entendeu? O mais importante que você ter um cronograma aqui feito por mim é você ter um feito por você. Pega esse aqui e usa como base, cara, o que eu vou fazer no meu ano de 2024, 2023? Vou fazer assim, 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 assado. É importante você ter isso como meta para você não ficar correndo atrás do rabo e viver apagando incêndio, certo? É você ter um plano, você ter uma direção. Eu tenho que fazer isso aqui. Isso aqui é o mínimo que eu tenho que fazer. E é isso que vai me diferenciar dos outros líderes da empresa. Esse vai me diferenciar perante a minha equipe com relação ao que eles já tiveram de líderes. Eles vão enxergar, a minha equipe vai enxergar o seguinte, cara, esse meu líder é diferente. Ele tem uma forma de trabalhar, ele tem um método de trabalho. Isso é fundamental, galera. Ter um método de trabalho, você tem uma direção, tem um caminho, certo? Pode até estar errado, você ajusta no meio do caminho, certo? Mas mais importante é você viver ao acaso, viver num bote salva-vidas, vivendo, né, sendo empurrado à deriva, torcendo, rezando e orando para que alguém te empurre para uma praia, para você ser salvo. Não, não é essa a nossa linha de trabalho, certo? É você ter direção, ter planejamento. Vai vir tempestade, vai vir vento, vai vir, né, vendaval, mas assim que passar, você volta para a tua rota, você tem uma direção, você tem um cronograma, você tem um legado a seguir, a deixar, um rastro, então você vai voltar para cá. Perfeito? Então, essa é a nossa primeira parte do nosso encontro, quando a gente fala do cronograma para os líderes. E para quem não lidera? E para quem não lidera pessoas? Para quem não lidera, também está aqui, eu fiz uma sugestão também para vocês que não lideram. Certo? Tem algumas diferenças, por quê? Você não lidera, se você não ocupa cargo de liderança hoje, você não tem pessoas abaixo de você realmente subordinadas oficialmente. Então você não tem que seguir alguns ritos ali e alguns caminhos, algumas direções, tá bom? Então, fiz uma segunda sugestão para vocês que não lideram, vocês que estão em busca de ocupar um cargo de liderança, você quer crescer, quer se desenvolver, quer alcançar um cargo, a minha sugestão, os nossos 10 primeiros encontros foram para você que não quer liderar, né? Que você que não ocupa um cargo de liderança, você quer liderar, mas não tem um cargo de liderança ainda. Os 10 primeiros encontros foram específicos para você. E aqui eu estou consolidando tudo que a gente viu nesse processo. Tem muita coisa que eu vou repetir aqui, né? E vamos ver aqui. Por exemplo, tá aqui, ó, o legado do líder para quem não lidera. Tem a abinha lá embaixo. Para quem é líder, para quem não é líder, para quem não ocupa cargo de liderança hoje em dia. Então a gente começa o ano, para você, a ação mais importante, né? A inicial, para quem liderava pessoas, era fazer as reuniões individuais com a tua equipe. Para quem não lidera, a atuação mais importante é o mapa do líder. É você ter direção, é você ter clareza, é você se colocar numa rota em direção ao sucesso. Você não lidera, não tem função de liderança hoje, mas você quer vir a assumir? Quero. Qual é o cargo que você quer ver ocupar? Ai, cara, eu quero ser supervisor no primeiro momento, certo? Então, o mapa do líder tem lá tudo desenhado. Você vai começar lá da frente para ver recuando. Meu próximo etapa vai ser supervisor. Então, o que você precisa fazer para ser supervisor? Você vai chegar preenchendo lá no mapa do líder, que a gente viu na aula número 7, você vai conseguir, você vai chegar até algumas ações. Cara, eu preciso fazer isso aqui nesse próximo mês, ó. Isso. Né? Nos próximos 6 meses, você fazer isso. Então, você vai conseguir desdobrar em ações pontuais, primeiramente semestrais, depois mensais, depois semanais. O que você precisa fazer, né? Na tua rotina profissional para você conseguir chegar nesse cargo de supervisão, depende depois de um cargo de coordenação, um cargo gerencial, seja lá o que for do seu desejo, do teu interesse, do teu sonho. Perfeito? Então, começa-se com o seu mapa do líder. Depois você faz o teste de SCARF, como já falou aí, preenche o teste de SCARF, que é essencial. E às sextas-feiras não muda nada. É a mesma rotina para quem ocupa cargo de liderança.
demonstrando potencial 1, 2 e 3, certo? Você vai preencher o formulário de acordo com a sexta-feira, como está a convenção aqui. Verdinho clarinho, você preenche só o item 5. Verdinho intermediário, você preenche o item 4 e 5. E no quando você é verdinho escuro, você vai preencher todo o documento. Deixa eu ver se está errado aqui também. Está errado aqui também, pelo que eu vi. Preencher documento demonstrando potencial. Aqui o verdinho escuro é demonstrando potencial 3, certo? Não, mas acho que nem tá errado não, cara. Acho que tá meio errado aqui, meio estranho. Tá? E é intermediário é demonstrando potencial. Ah, na verdade tá errado não, cara. Eu fiz cagada aqui, ó. Na verdade é demonstrando potencial. É só o nome do documento é demonstrando potencial. Eu só separei 1, 2 e 3 para não ter, para mostrar que são os itens para serem preenchidos diferentes. Tá bom? Então, essa é a diferença. Mês de fevereiro, tá errado aqui, você vai reparando, a gente vai achando erros, né? No documento aqui, ó. Já fizemos, na verdade, eu vou tirar o teste de SCARF daqui, tá? Já tem o teste de SCARF ali, vou tirar do mês de janeiro. Você vai fazer o teste de SCARF só no mês de fevereiro, ok? Fevereiro você faz o SCARF, o resto, buscar feedback de clientes internos. A mesmo processo, gente. Cara, quem são os seus clientes internos? São pessoas que continuam o teu trabalho. Você faz um trabalho em uma área, você vai ter pessoas que continuam o teu trabalho. Então, busca essas pessoas. Cara, você faz um relatório, quem é que lê o teu relatório? Esse cara é teu cliente interno, precisa do teu relatório para fazer o trabalho dele. Então, busca essa pessoa, né? Num mês uma pessoa, no outro mês você busca outra. Então, você tem sempre dê essa atenção devida às pessoas que vão te trazer retorno, que vão te criar subsídios, que vão fazer você crescer. Seus clientes internos são pessoas importantíssimas nesse processo. E a gente desfaz muito disso, a gente negligencia isso. Ok? Então, mesma coisa, os clientes internos. Quando chega em março, a gente tem a primeira análise do plano de ação do mapa do líder, como a gente falou lá atrás. Tá? Aqui sim, aqui para abrir, eu vou dar uma olhada que precisa de mais detalhes. Tem a parte do cliente interno, as sextas-feiras demonstrando potencial, não muda nada. Mas quando chega no dia 17 e dia 20, eu coloquei lá reuniões individuais com liderados informais. Ou seja, mesmo você não tendo liderados abaixo de você, talvez você trabalhe numa área que você tenha liderados informais, pessoas que prestam conta a você, seja um funcionário terceirizado ou alguém que talvez que não que preste conta, tem um trabalho abaixo do seu, e mesmo que você não é o líder formal dele, são pessoas que têm um respaldo, que confiam em você. Então, reúna essas pessoas, faça reuniões individuais com eles, na mesma linha como foi para quem liderava pessoas já que tinham lá um formulário a fazer. Vai nessa linha, busca essas pessoas, converse com elas, não mais simples do que se fossem seus liderados formais, mas converse com elas. Já é um treinamento de você liderar a gente. Um treinamento. Você vai se informar com as pessoas, buscar informações delas, o que elas estão achando do trabalho, o que está legal, o que está ruim, o que está ruim. Mesmo você não tendo essa posição de líder formal, mas você vai, né? Você quer construir algo novo, você quer ajudar, você quer consolidar. Então é para isso que você serve aqui esse processo aqui dessa etapa aqui, 17 a dia 20. Então, 24 dia 27, você vai fazer uma visão de destino, você vai construir uma visão de destino para a tua área. Repare, você não é um líder, você não tem a posição formal de liderança. Mas, cara, nada impede que você construa uma visão de destino para a sua área. Vamos imaginar o seguinte, você é um operador, você é um funcionário, um operador de máquina. Cara, o que impede você de fazer construir uma visão de destino para a tua área? Cara, eu quero que a minha máquina seja a máquina de referência da gerência. Eu quero que a minha máquina olha lá a aula de visão de destino, olha lá o que eu passei de documentos para vocês, como construir essa visão de destino, tem lá um formulário, tá? A minha máquina tem que ser a referência, a máquina é referência. Ah, eu faço trabalho administrativo. Cara, o meu processo tem que ser uma referência dentro da gerência, dentro da minha unidade, eu tenho que ser referência. A minha área tem que ser uma referência de gestão, né, de documental. Ou seja, a visão de destino sua independe se você ocupa um cargo de liderança ou não. Isso independe. Então, construa isso. Nem que seja para você, para a tua visão interna, para a sua direção interna, para a tua mentalização interna. Vai te dar clareza sobre como você tem que conduzir. E, ao mesmo tempo, você vai construir metas individuais. Repare, com base na visão de destino e na estratégia da empresa, para quem liderava pessoas, a gente construía metas individuais para os empregados. Mas aqui você vai fazer metas individuais para você. Talvez o seu líder já te dê metas formais. Você tenha metas, mas você vai entender o seguinte, com a clareza que eu dei para vocês, cara, as metas que meu líder constrói, porra, não tem nada a ver, cara.
não tão parecidas como o Ricardo sugeriu que deveriam ser construídas. Então, construa as suas metas individuais, com base na visão de destino, com base no que a sua empresa espera de você, construa as suas metas, né? Faça a sua autogestão, certo? É fundamental isso. Depois que você construir essas metas, vá buscar um feedback do teu líder. Vimos isso nos nossos primeiros encontros lá, como buscar feedback do líder, como você vai buscar feedback para ele, como você vai demonstrar que você quer crescer para ele. Isso é fundamental, fundamental, ok? Então você vai buscar esse feedback. Você vai buscar esse feedback com base nas metas. Bom, chefe, construí minhas metas aqui, eu queria que dê uma olhada se está no caminho, as suas metas são importantes para a empresa conseguir ter resultados, o que você acha e tal. As pessoas o seu chefe vai te enxergar de maneira diferente, né? Mesmo que ele não tenha uma clareza, uma lucidez, uma maturidade, mas ele vai enxergar, pô, esse cara aqui é diferente, esse cara aqui é diferente, entendeu? Então, marquei aqui esse período do mês de abril para você lembrar de fazer isso, né? Foque nisso aí. O resto é muito similar, gente. Análise do no mês de maio, análise do plano de ação, do mapa do líder, repete tudo. Quando chegar em julho, você vai refazer o mapa do líder, né? Porque o ciclo é de 6 meses, então já virou 6 meses. Você refaz o mapa do líder. Você faz um novo teste de SCARF em agosto. Quando chega em setembro, você vai fazer uma nova análise do plano de ação do mapa do líder. Quando chega em novembro, uma segunda análise. E quando chegar ali em outubro, a mesma coisa. Você vai fazer as reuniões individuais de novo. De cada 6 meses, você chama os seus liderados informais, as pessoas que trabalham com você, terceirizados, pessoas que estão em cargo abaixo do seu, que não são seus liderados formais, mas pessoas que trabalham contigo. Pô, faz essas reuniões com esses caras, bate um papo, entenda eles, pô, o que você está achando? Tá legal? Não tá ruim? Né? Como é que você pode melhorar aqui na área? Tá legal? Tem alguma coisa que você dá uma sugestão? Algumas perguntas que você pode fazer estão lá, nosso encontro de número 11, se não me engano, estão lá, né? Tem lá uma rota, tem lá um plano de ação, tem lá um roteiro para vocês, certo? Quando chega no dia 23 a 26, eu marquei aqui, ó, visão, destino, mais metas. Agora, ao invés de você pedir o feedback do teu líder, agora você vai fazer um acompanhamento seu e um ajuste. Você construiu as metas, o seu chefe te deu o feedback das suas metas, que você construiu para você mesmo. Cara, estão validadas, estão ok? Agora você vai acompanhar e ajustar, cara. Tá indo bem? Tô indo mal? Tô em outubro, né? Dá para corrigir rota, dá para ajustar alguma coisa aqui ainda. Então você vai reservar esse períodozinho para você lembrar de fazer isso, senão você vai acabar esquecendo. Novembro tem uma outra análise do plano do mapa do líder. Dezembro não tem nenhuma novidade, só buscar os feedbacks dos clientes internos e preencher os documentos lá demonstrando potencial, que são fundamentais, hein? Vão te dar clareza sobre o que você tem que fazer na semana seguinte, quais são as ações que são importantes para o seu crescimento, para além do incêndio, de apagar incêndio, da rotina, do dia a dia. São ações que vão te dar realmente sustento a médio e longo prazo. E lá embaixo, a mesma coisa, gente. Tem uma legenda completa, tem tudo como fazer, tem lá as aulas que a gente viu isso, certo? A gente viu esses encontros, tá? Tá tudo muito bem desenhado e muito bem amarrado. Legal? Esse é o legado do líder, galera. São colocando uma planilha, colocando uma identidade visual que vocês precisam fazer no próximo ano, dentro de um ano, que vocês fazerem para vocês lembrarem e botarem em prática o que a gente viu em todos os nossos encontros aí, nos últimos meses aí, né? Nos últimos, quase nesse segundo semestre aí do ano de 2022. Legal? Coloquem isso em prática, comentem depois no vídeo, vou soltar o vídeo no YouTube, comentem aí o que vocês acharam, tá? Vou colocar no grupo do WhatsApp lá, vou liberar também a planilha e também a gravação da aula, e aí estamos aí para o que vocês precisarem, tá bom? Sempre deixando claro que existe um método para as coisas não podem ser tacadas, ninguém pode adivinhar. Aqui eu demonstro o que fazer, como você fazer e por que você fazer. Até o quebra-cabeça, aonde encaixar, como é que é a sequência de encaixar cada coisa, tem um porquê, né? Para que você consiga ter um método de realmente você vai conseguir se colocar na posição de destaque para assumir um cargo de liderança, depois você assumir um cargo de liderança, como você lidera a tua equipe, para que você seja conhecido como um líder positivo, um líder propositivo, um líder realmente diferenciado, para que você consiga galgar passos maiores, alcançar cargos ainda maiores e sempre alcançando resultados realmente consistentes, médio e longo prazo. Legal? Esse é o nosso encontro de hoje. Semana que vem vou liberar o último encontro nosso, que aí é mais um encontro extra. Vamos nos preparar para entrevistas de emprego, seja entrevista de emprego externa, seja entrevistas internas, né? Já que a gente fala tanto de galgar passos maiores, em muitas empresas esses passos existem um processo aberto, né? Um processo seletivo interno, né? A gente fala assim, pô, tem que fazer isso para você conseguir galgar passos, colocar em posição de destaque para alcançar cargos maiores.
Imagina que vocês fizeram tudo, vocês se colocaram numa posição para vocês serem selecionados para participar do processo seletivo de um cargo gerencial, mas numa entrevista de emprego você coloca tudo perder. Não, então o grande finale é, cara, você está preparado, você foi selecionado, você está entre os 3, 4, 5 pessoas ali que estão sendo enxergadas como potenciais líderes para alcançar, para crescer na tua empresa, né, internamente. Como que você vai se preparar para a entrevista de emprego, para você se posicionar realmente, ser enxergado como pessoa assim, cara, não tem como não ser esse cara. Ele é a bola da vez, ele é o cara para ocupar essa função. Como é que você encanta o teu entrevistador? Existe método para isso. Não é chegar lá e responder tudo com naturalidade. Não é assim que funciona, gente. Não é assim. Você tem que ser natural, tem que ser verdadeiro, tem que ser transparente, mas tem que ser programado. Você tem que saber planejado, saber o que falar, saber contar uma história que você mostre a sua melhor versão. Veja bem, não é uma versão mentirosa, é a melhor versão. Esse é o nosso objetivo. Tanto para entrevistas, processos internos, quanto para entrevistas externas. Você quer buscar novas tentativas em novas empresas, em outras áreas, dar uma mudança na tua vida profissional, como fazer isso? Eu participei de muitos processos seletivos, eu posso demonstrar para você que existe método para isso. E existe coisas a serem faladas que o seu entrevistador, o seu recrutador está doido para ouvir, ele quer ouvir isso. E muitas vezes a gente não fala, a gente fica com vergonha, eu acho que vai parecer muito robotizado, nada disso. Você planejar, né, treinar sem decorar, né, não pode decorar, mas treinar, saber o que falar, saber qual linha, qual é o fio condutor, é essencial para a gente realmente não só ser enxergado como potencial líder, quando no processo a gente realmente tenha certeza que pô, nós somos as pessoas certas para crescer. Você que está me ouvindo é a pessoa certa para esse cargo, para essa posição. O teu recrutador vai chegar a essa conclusão e aí é só sucesso, crescimento e desafios novos, né? Esse é o processo. Tá legal? Grande abraço, fique com Deus aí. Nos vemos aí na próxima semana. Valeu, gente. Um abração.